Com essa pandemia da Covid-19, que é o novo coronavírus, muitas empresas acabam criando planos e planos de ação para evitar a transmissão e cuidar da saúde também dos seus funcionários. A estratégia do home office, ou teletrabalho, tornou-se uma das principais ações para combater o avanço do vírus. E para explicar melhor como isso funciona, o método de trabalho, quem na verdade pode fazer o home office, por exemplo, o pessoal da vigilância não pode, o pessoal que fica ali na parte de segurança da empresa, ou será que pode? Então, nós convidamos a Vanessa Milon. Ela é especialista em RH e diretora de conectividade, gerente de RH da Fundação Paulo Feitosa e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico INDT. Geralmente nós trazemos aqui profissionais do INDT para falarmos com eles sobre assuntos importantes, ele ou ela. Bom dia, Vanessa Milon, seja bem-vinda, muito obrigado por sua presença aqui e mantendo nós aqui, dando exemplo, aquela distância até de mais de 1 metro, hein? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu venho realmente trazer esse nosso conhecimento, essa nossa experiência como parte da ABRH, né, uma associação que ajuda todos os profissionais nessa área de recursos humanos e pediram para que eu possa falar sobre a nossa experiência no INDT e na Fundação Paulo Feitosa. Pois é, afinal de contas, o que é o home office e como é que ele funciona? Bom, home office ou teletrabalho, de uma forma bem simplista de falar, é a possibilidade da pessoa exercer as suas funções, aquilo que faz normalmente na sua casa ou fora do seu ambiente normal de trabalho, ou seja, fora do escritório, fora de onde tem a sede da empresa. Em condições normais, o teletrabalho ele pode ser feito em qualquer outro local. Pode ser feito num coworking, pode ser feito na própria casa, numa biblioteca, em algum outro local, e onde ele tem a possibilidade de exercer exatamente as suas funções ou fazer as entregas, né, profissionais que são esperadas, ao invés de fazer dentro do trabalho, do escritório, faz em esse outro local. Há funcionários que já têm uma certa idade, né? São funcionários idosos. Para esses a empresa tem que ter um tratamento diferente. Na realidade, eu sou gestora das 2 empresas, então, tanto na Fundação Paulo Feitosa quanto no INDT, nós implementamos o home office ou teletrabalho voluntário. A adesão é voluntária, né? Abrimos para todas as pessoas porque o nosso grande objetivo é reduzir a quantidade de pessoas circulando na cidade. Quanto menos pessoas circulando, melhor. Então, independente da idade da pessoa, independente se é uma pessoa mais jovem ou acima de 60 anos, a pessoa poderia aderir ao programa, né? Como você falou logo no início da chamada, algumas funções elas são difíceis. Você não tem como fazer de casa, né? Segurança de uma empresa, por exemplo? A segurança de uma empresa, a cozinha, né? Não dá para fazer. Alguma função em que precise acessar um laboratório, uma máquina, e essa máquina não pode ser levada para dentro da sua casa, e aí, necessariamente, o profissional ele precisa ir para o trabalho. No nosso caso, fica mais fácil da gente viabilizar esse movimento do funcionário, do nosso colaborador para casa, porque também nós tomamos todas as precauções com relação à questão de segurança cibernética, realmente, né? Ou seja, como o INDT é especialista na área, nós temos a possibilidade de assegurar que as pessoas possam trabalhar e acessar os nossos sistemas sem riscos de que a gente possa ter algum tipo de ataque aos nossos sistemas, mesmo ele estando em casa. Então, é um outro cuidado também que as empresas precisam tomar. Ou seja, nós temos vários cuidados que precisam ser observados. Primeiro, com relação à legislação,
né? E para isso tem algumas coisas que são importantes, é importante ser feita. Depois, um outro cuidado muito grande é com relação ao próprio funcionário, né? Ao próprio colaborador. Eu lhe pergunto, ele tem uma estrutura para trabalhar em casa? Às vezes é cheio de crianças, com barulhos, vizinhos, não tem uma mesa apropriada. Então, você obrigar essa pessoa a fazer home office também não é produtivo, né? E a pessoa não iria, prefere para o escritório. Vanessa Melon, quando a empresa decide pelo home office, ela obriga o funcionário, ou seja, por um lado ela vê a questão dele na empresa e aquele monte de trabalhador ali e riscos. E por outro lado, ela pode obrigá-lo a trabalhar em casa? Não seria mais interessante dar umas férias assim coletivas, algo que algumas empresas já estão fazendo? Sim, aí a empresa ela precisa entender qual é o momento que está passando e se é mais adequado aplicar as férias coletivas ou se é realmente adequado o teletrabalho. Tem algumas empresas que isso não é possível, porque realmente o tipo de trabalho não permite. Então, nesse caso, realmente talvez fosse mais adequado pensar nas férias coletivas. Isso vai da decisão de cada empresa, né? No nosso caso específico, o que nós fizemos foi, se você está com algum sintoma de gripe, gripal, ou algum sintoma de não está se sentindo bem de alguma forma, vá para casa, entre em contato com o RH e não precisa nem ir no médico para levar o atestado médico. Nós temos uma relação de confiança com os nossos colaboradores em que nós sabemos que se a pessoa não tem condições de ir para o escritório ou se a pessoa está dizendo, olha, eu não estou me sentindo bem, tudo bem, nós temos essa relação de confiança. Então, foi uma coisa que nós dissemos também. Esse trabalhador, esse sim, ele não tem escolha, ele necessariamente, se ele estiver espirrando, com uma tosse, qualquer coisa que seja mais simples, ele compulsoriamente precisa trabalhar em casa. Muito importante essa relação de confiança. Sim. Não é muito importante porque você não tem isso, lamentavelmente, em todas as empresas, em muitos grupos. E quando você cria uma relação de confiança, onde o funcionário, o colaborador, a colaboradora, a funcionária sabem que, falando a verdade, não enganando, se ganha muito mais com tudo isso. Mas tem uma situação aqui. Trabalhador que faz o home office, não tem como a empresa saber se ele está cumprindo a carga horária. Mas ele vai pelo que ele produz, então seria essa? Exatamente, né? Porque no home office pode ser que a empresa não faça o controle da jornada de trabalho. É possível, mas pode ser que a empresa opte por não fazer o controle. Isso são coisas que precisam ser ajustadas naquilo que nós chamamos de termo de adesão, né? Normalmente ali, quando se faz um termo, se coloca todos esses detalhes. Ou então fica-se realmente subtendido aquilo que nós estamos falando na hora de explicar para a pessoa como é que as coisas vão funcionar. No nosso caso, especificamente, né, que nem a mensagem que foi passada. Pessoal, o mundo não pode parar, o Brasil não pode parar. Os clientes estão esperando a entrega dos projetos. Os clientes têm expectativas de que nós vamos cumprir o prazo. Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade de fazer a sua parte. Uma coisa interessante é que as pessoas não saíram em debandada. As pessoas elas se combinaram como é que iria funcionar, porque são várias equipes, né? E as equipes têm a maturidade para estabelecer seus objetivos e as suas entregas, né? E as pessoas têm que ter a maturidade para poder fazer as entregas. Que isso é uma coisa também que é importante. Em condições normais, por que o home office não funciona para todo mundo? Porque nem todo mundo tem a capacidade de fazer autogestão. Ou seja, eu tenho que ter a responsabilidade ou então mesmo a disciplina de estabelecer os meus horários, as minhas entregas. Então, nem todo mundo gosta, tem essa capacidade então precisa ali de uma supervisão o tempo todo também. Algumas pessoas precisam trabalhar um pouco mais com um pouco mais de supervisão. Então, nem para não funciona para todo mundo. E né? Aqueles ou aquelas que não têm um computador e que dele necessita, a empresa poderia fornecer a máquina
mediante cautelas, Sim, enfim. sim, sim. Quando a pessoa não tem O equipamento, né? os equipamentos necessários para laborar, sim, a empresa precisa fornecer, se a empresa quer, né, a empresa fornece. Isso tudo precisa estar acordado, previamente acordado, como é que vai funcionar. A senhora acredita que as empresas, de uma forma geral, eu me refiro a empresas com determinada quantidade de funcionários e funcionárias, estão aí prontas para oferecer esse suporte do home office para todo mundo? Porque tem empresa com mentalidade ainda muito antiga, que diz, olha, eu não peguei esse Covid, você também não vai pegar, vem trabalhar que é melhor, deixa disso. Pode acontecer. Mas, né, sim, você tem razão, porque nós estamos falando de cultura, né? Ou seja, o modus operandi tanto do trabalhador quanto da direção da empresa, né? E aí realmente é um conjunto de fatores que impedem que realmente naquela empresa não seja aplicável. Ou seja, a cultura nesse sentido realmente é bem importante. E aí orientações são também na mesma velocidade, tem que ter, né? Se as empresas procurarem aí ler o que está acontecendo com as outras, para poder ver se elas se adequam ou não. Além disso, funcionários sabem como trabalhar em casa e ter essa liberdade, porque o cara tem em casa, sabe o que eu vou fazer? Vou dormir um pouco mais. Eu já estou aqui, ninguém tem câmera aqui vendo, nem nada. Aí a responsabilidade de cada um? É aquilo que nós chamamos da autogestão mesmo, né? Ou seja, a capacidade da pessoa de estabelecer as suas metas diárias e realmente, efetivamente, conseguir entregar. Um outro ponto muito importante nisso é a comunicação. Então, hoje, quando nós conseguimos lançar mão de várias ferramentas de comunicação para fazer reuniões online, para e-mails, né, até mesmo WhatsApp, ou seja, várias possibilidades de fazer com que as entregas, ou seja, a parte que aquele colaborador está fazendo no projeto, se está acontecendo a contento, entendeu? Então, outra coisa que é importante também são ferramentas de comunicação. Isso é chave para o sucesso do home office. O gestor quer falar com a pessoa tem que estar acessível. Os colegas de trabalho precisam falar com aquela pessoa, ele tem que estar acessível nos canais de comunicação que já foram previamente estabelecidos. Celular é um deles, né? Celular é um deles. A tela do computador ali com algum outro meio de comunicação. E tem vários, né? Tem o Skype, FaceTime, então aí são várias formas da pessoa até se olhar, né? Então não vale dizer assim, não te atendi, chefe ou chefa, porque o meu filho pegou o celular e estava brincando ali com o joguinho. Não. Isso é uma das coisas também. Uma coisa é você fazer home office, né, sozinho em casa ou em condições já pré-estabelecidas. Outra coisa realmente é você ir para casa e dentro de casa tem seus filhos, sua esposa, né? Então, assim, por isso que, inclusive foi interessante que um dos nossos funcionários, ele chegou para mim e disse assim, se daqui a 3 dias eu perceber que eu não estou produzindo bem, eu posso voltar para o escritório? E nesse momento de pandemia, eu falei, olha, provavelmente sim, mas diariamente nós estamos acompanhando a evolução para poder identificar a necessidade de tomar novas medidas, sejam elas medidas que possam ser mais restritivas ou então medidas que a gente possa relaxar um pouco mais. Então, eu falei, vamos dia após dia, vendo a evolução. Muito legal. Vanessa Milon, especialista em RH, diretora de conectividade, gerente de RH da Fundação Paulo Feitosa, tem a FPF Tech também, e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico INDT. Muito obrigado por tua vinda aqui com a gente, dando assim seus conhecimentos, dividindo conosco para a gente compreender bem o que é esse home office e que é uma fase, né? Mas acho até que essa fase, muitos vão, depois que passar isso tudo, que a gente espera que seja rápido. Depois que passar essa coisa toda, o home office não veio para ficar. Eu digo que eu acho que, enquanto seres humanos, nós precisamos sempre aproveitar para tirar alguma lição, alguma
ter alguma coisa de positiva, mesmo quando dentro de uma situação bem ruim, né? Eu tenho uma expectativa que essa pandemia possa causar algum efeito colateral que eu chamo positivo. Primeiro é com relação à higiene das mãos, né? E a higiene pessoal, nós estamos falando tanto, ouvindo tanto sobre isso, então eu espero que isso fique, não saia depois que essa pandemia. E a outra coisa são com relação às relações de trabalho. A gente percebe que isso leva a uma modernização e uma flexibilização, e essa nova legislação permite muitas dessas coisas, né? Então, eu acredito que seria uma excelente oportunidade para que a gente possa assimilar determinadas coisas que a gente está fazendo como experimento hoje. Né? E mudar alguns hábitos, E né? mudar alguns hábitos. Mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição.